Oi, Bianca, Oi, linda! boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Manda um beijo aí pra galera. Gente, um beijo para você que está aí acompanhando já nessa live. E um beijo para vocês, uma boa noite. Dia agitado, estamos aqui já. Ótimo. Vamos aguardar, ainda faltam alguns minutinhos, né? O pessoal aí tá entrando para poder participar com a gente. Adriana, um beijo, sua linda. Ainda faltam 2 minutinhos. E a gente já vai iniciar com a nossa convidada especial, a doutora Bianca Esteves. Vou apresentar ela para vocês. Quem mais está aí conosco? Quero bastante coraçãozinhos, hein? Aperta o coraçãozinho aí, gente. Oi, tudo bom, gente? Estou entrando. Oi, senhor Ismael, tudo bem? Todo mundo entrando na live. Isso aí. Vem com a gente que o conteúdo está muito interessante. Verdade. Oi, Michel, um beijo. Quem mais está aí? Dá um Toma- alô. Manda seu Tomando cafezinho. coraçãozinho Vou pra começar. gente. Maridão entrando. Isso aí, Muito apoiando. legal. Isso aí. Bia, olha esse É um tema dog. instigante, né, Rose? O pessoal tá animado Tá. para entender um pouquinho, né, como a gente vai conseguir se manter emocionalmente bem num momento tão difícil como esse, né? Eu costumo dizer que informação, conhecimento nunca é demais, né? Verdade. Então, já são 19 horas, né? Como o Instagram também ele tem um limite de horário para live, nós vamos começar. Então, e no decorrer aí, as pessoas que forem entrando, a gente aborda aí novamente os assuntos mais importantes, né? A doutora Sim. Bianca Esteves, muito obrigada, tá, Bianca? Sua linda, por ter aceito esse meu convite, tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui junto comigo, compartilhando um pouco do seu conhecimento para os meus seguidores. A gente resolveu fazer essa live, eu convidei a doutora Bianca para estar passando informações aí, né, para a galera aqui que me segue. Eu recebi inúmeras mensagens, né, com as pessoas assim preocupadas comigo, perguntando quais foram as estratégias que eu lancei para poder passar por esse momento delicado, como que estava a minha questão emocional, profissional, como que eu estava no trabalho, se eu estava conseguindo gerar receitas, enfim. E assim, os colegas, os alunos, né, as pessoas estão muito preocupadas e tensas com isso. E eu, assim, como eu tenho uma equipe muito bacana, né? Graças a Deus eu tenho colegas de trabalho, amigos pessoais, assim, que bem solidários, que me ajudam. Doutora Bianca, né? Ela faz o direito para mim, o jurídico, né? Da minha parte, do profissional e do pessoal também, que eu não iria abrir mão dela nunca. E aí eu sempre fizemos algumas reuniões, eu e ela, para poder lançar algumas Sim. estratégias para ver como que eu poderia Aumenta o fazer. seu áudio um pouquinho, Rose, está um pouquinho baixo. A pessoa está pedindo para aumentar o seu áudio. Isso. O meu tá no todo. Melhorou. E eu tampando aqui. Gente, ferrou Melhorou. isso. Melhorou, pessoal. Melhorou Tá muito. melhor. Só, só a sua imagem tem que melhorar mais um pouquinho, mas o som melhorou bastante. Melhorou o som, Bianca? Melhorou. Agora tem que melhorar um pouco a imagem. Porque nós estamos dividindo a Oi, tela, tá? gente, boa noite. Obrigada por estarem Melhorou? ligados aqui na live. A imagem está Melhorou? distorcida para mim. A imagem distorceu para mim. Não sei o pessoal que está assistindo. Manda. Gente, fala aí, por favor, manda um feedback.
O O som tá som tá bom? show? Isso, Paulo. Isso aí. A imagem tá Agora. boa? Oi, Fabiana, um beijo. Entrou para ver a gente, que linda. Obrigada. E a imagem melhorou? Melhorou. Agora sim, Rose. Vamos Tá. lá. Então vamos lá, a doutora Boa Bianca noite. está aqui hoje conosco para poder dar algumas orientações, né? Falar aí o Isso. que, que nós podemos estar fazendo nesse momento, quais são as leis, né? Que estão aí para que a gente pode utilizar ao nosso favor, para que a gente passe por essa fase de uma forma saudável, com uma saúde mental, emocional, e Uhum. mantenha o equilíbrio e a saúde financeira da nossa empresa, né? Então agora eu vou deixar ela falar aí com vocês e ao decorrer, quem tiver aí suas dúvidas, coloquem aí. E depois eu vou contar para vocês aqui como é que foi, como foi criado essas estratégias que eu já estou utilizando na prática, que está me trazendo um retorno e um resultado positivo, tá bom? E- Esse é o segredo, né, Rose? A gente vai falar Isso. um pouquinho do direito e depois a gente vai mostrar para vocês, na prática, as nossas reuniões, minha e da Rose, e com as ideias maravilhosas dela, e a gente com aquele feeling, conseguimos encontrar estratégias para tentar superar essa fase difícil que todo mundo está enfrentando. Então, eu vou me apresentar para vocês, né? Agora, bom, todo mundo deve ter visto, né? Meu nome é Bianca, sou advogada civilista, eu tenho já uma década aí de experiência como advogada, sou pós-graduada em Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, eu faço mestrado e doutorado em Lisboa, que é uma delícia, né? Poder viajar um pouquinho, distrair. Agora ninguém está podendo viajar, mas é muito bom. E atualmente, além de tudo isso, eu também faço pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar. Né? Isso é por quê? Porque trabalhando com a Rose, a gente vê aquela necessidade de se especializar cada dia mais para estar tá entregando para o nosso cliente o que ele precisa, né? De conhecimento, de apoio e para não falar que, né, eu faço trabalho de consultora jurídica e é a parte que eu mais gosto, né, Rose, de poder estar tá ligada com o cliente, ligando, falando, explicando. Eu entendo que o direito é isso. Não é só proteger aquelas relações e discussões só lá no tribunal dos processos, mas também essa Exato. relação muito, né, Rose, que a gente tem muito próxima de ajudar uma outra. Isso sempre foi assim. Né? Quem é um consultor jurídico sabe que quando o cliente precisa, ele liga. Olha, doutora, me ajuda. Isso é bom. É muito bom. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu creio que todo mundo que está entrando nessa live está percebendo que precisamos encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio, precisamos respirar fundo e encontrar esse equilíbrio. E para encontrar esse equilíbrio, a gente precisa de uma ajuda. Eu e a Rose estamos aqui, eu tentando passar um pouquinho do jurídico, a Rose, eu falo que a Rose é uma pessoa assim, de uma delicadeza humana, solidária, porque ela entrega o conhecimento dela para outra pessoa, e isso não é para qualquer um, porque ela sabe que o conhecimento dela gera oportunidade de crescimento para outra pessoa. E eu te parabenizo, Rose, assim, né? Todos os dias, quando a gente conversa, mas eu te parabenizo por isso. Parabéns, tá, por essa live, trazendo conhecimento para as pessoas do que fazer nesse momento. Né? Hoje a gente levantou, nos arrumamos, a gente fez uma maquiagem, eu fui lá no escritório, você também trabalhou de alguma forma. Claro que a gente está Home office, evitando né? O home office contato, não home para. office o tempo todo, mas é incrível a gente poder ainda encontrar forças, nós, eu, você, e esse povo lindo da live, para estar dividindo esse momento, né, de angústia, de difícil, mas que a gente está aqui para superar tudo isso. Então, vamos falar desse desafio. É um desafio buscar solução de gestão nesse momento. E é para isso que, para conseguir vencer esse desafio, nós temos que sair da zona de conforto. Verdade. A Rose
só toca nesse assunto comigo, né? Bianca, temos que sair da zona de conforto. Eu até anoto, né? Para poder estar sempre lembrando disso. É verdade. Acordar às 7h30 da manhã, mas por quê? 6 horas da manhã. Mas eu estou em quarentena. Não, eu estou ativa. Não é? Eu estou em quarentena, mas estou ativa. Eu estou pronta para descobrir coisas novas, para criar. Isso é muito legal. A gente tem que encontrar, buscar nesses desafios, encontrar essa zona de conforto, não sair da zona de conforto e buscar soluções. É a palavra que eu queria falar para vocês. Até porque somos capazes, sim, de evoluir, de superar, né? E tudo isso vai acontecer nesse momento agora, uma palavrinha chamada negociação. Boa noite, gente. Você está entrando. Boa noite, Negociação. Cláudia. Negociação. Mas, doutora, como é que a gente vai negociar? Né? Tá tão difícil. Para negociar, a gente precisa saber equilibrar as relações. Obrigada. As relações contratuais. Então, quem entrou na live hoje pensou, olha, eu vou entrar lá porque eu quero entender como eu vou superar esse momento. Como a doutora acabou de falar, é um desafio, eu tenho que sair da minha zona de conforto, mas eu tenho que ter criatividade para poder solucionar. E, como eu acabei de falar para quem entrou agora, eu preciso nesse momento buscar negociação. E a negociação, eu preciso ter um equilíbrio. E como a gente está falando de negócios, é sempre mais difícil, né? A gente fala assim, mas aí e o meu negócio, mas e o negócio do outro? Então a gente tem que buscar, né, Rose? É algo chamado bom senso e boa fé. Muito usado no meio jurídico, né? A gente usa muito esses termos. Por que a boa fé? Com boa fé, ou seja, eu entender o lado do outro, é que eu vou conseguir equilibrar essa relação jurídica. Como? Bom, eu estou com dificuldade financeira, é verdade, mas o outro lado do contrato também está com a mesma dificuldade jurídica que você, de cumprir o contrato, de arcar ali com aquilo que pactuou. Então, queridos, é a hora da gente entender algo também muito interessante, que quando a gente tem um contrato, ele é cumprido tranquilamente. Se você trabalha, eu trabalho, a gente vai cumprindo aquilo que decidiu contratuar. Só que nós estamos diante de um fato, né, Rosa, novo, o Covid-19. E é um fato que aconteceu depois de que você contratou. Então, assim, no direito eles falam... Fala, pode falar, Rosa. E querendo também, assim, enfatizar aqui, doutora, que é um fato de força maior. Né? Sim, eu vou chegar lá, porque esse fato surpreendente que no direito a gente fala que é um fato que é uma força maior, esse fato não era esperado. Ninguém ia imaginar que ia acontecer uma pandemia, não é nem uma epidemia, né? É uma pandemia, e ia ter que entender como lidar com isso. Exatamente, com esse fato superveniente, como no direito o pessoal fala. Então, no Código Civil, nós temos uma cláusula de excludente de responsabilidade. Tá? Que é aplicado, né, quando a gente tem relações contratuais, onde uma pessoa não consegue arcar porque ela prova que o nível dela financeiro, a situação financeira dela mudou. Mas nesse caso, como a Rose acabou de falar, é uma força maior. Não é só, eu não estou conseguindo cumprir o meu contrato. Não estamos conseguindo cumprir, muitas vezes, o nosso contrato. Estamos nos esforçando, mas existe a quarentena e temos que ficar em casa e temos que usar da criatividade. Então, no direito, Rose, essa imprevisibilidade, ela, no caso da força maior da pandemia, ela é uma questão de ordem pública. Por quê? Porque a correlação privada que você tem com seus clientes, que você contratuou, que eu contratuei, enfim, agora a ordem pública é necessária para buscar uma equivalência nessas relações. Para quem está aí me assistindo, que é advogada, sabe que nós temos o artigo 2055 do Código Civil que fala bem isso. Vamos ter que equivaler essas relações, essas prestações. E o que acontece? No direito, chama-se de teoria da imprevisão, essa solução, o artigo 478. E como funciona? Pode falar, Rose. Doutora, as perguntas assim, que eu recebi, né, de alunos, de amigos, colegas de trabalho, como que o empreendedor
o prestador de serviço, o profissional liberal, como que ele hoje, o que assegura ele, como ele vai negociar a questão do aluguel, se o estabelecimento se encontra fechado, a gente está impossibilitado de trabalhar, aí tem o aluguel, tem o condomínio, tem IPTU, tem luz, né, água, como que a pessoa consegue negociar para arcar com essas dívidas no momento que ela está impossibilitada de gerar receitas? Então, a palavra-chave agora, além de buscar soluções, é renegociar. Tá, Rose? Nesse momento da live, a gente está falando agora de renegociação. Então, vamos lá. Se a palavra-chave é buscar um equilíbrio contratual e renegociar, é o momento de conciliar. Então, vamos falar um pouco dessa... Só um minutinho, Rose. Deixa só eu carregar aqui meu computador. Só um minutinho. Bom, como é que eu vou negociar essa... Vai anotando, Wilson, escrevendo. tá? Como é que eu vou negociar? Tá falhando tanto, né? A Wilson, internet travou. amor? É que eu tô sem carregar aqui. Dá pra você colocar pra mim, por favor? Senão a gente vai ficar sem bateria. Então vamos lá, Rose, desculpa, porque é a internet que cai, né? É o computador que não está carregando, mas vamos lá, vamos que vamos. Bom, deixa eu explicar um pouquinho, então, para a pergunta que você recebeu, relacionado a relações privadas e nesse campo da imobiliária. Vamos lá. Bom, eu tenho um contrato de aluguel, né? Acho que essa foi essa pergunta que as pessoas te ligaram para falar. Poxa, eu tenho uma clínica, um consultório, e nesse contrato de aluguel eu não tenho clientes. As pessoas não estão chegando na minha clínica. Não é isso? Estão em quarentena porque não podem, tenho contratos. Tá ouvindo bem? Tenho contratos. O meu tá aqui, ó. O meu tá tudo bem. E eu preciso negociar. Então, como a gente vai negociar? Eu nem vou falar das medidas provisórias que estão acontecendo, porque a do contrato de aluguel, eles estão discutindo ainda. Rose, estão me falando que você está sem som. Eu estou com som. Fala comigo. Bom, você está sem som, eu estou com som. Pede para alguém te ajudar, eu vou falando com o pessoal aqui, tá? Sobre o contrato de aluguel. Então, quem está aí ligado na live, vou continuar com vocês aqui. Então, vamos lá. Bom, se você tem um contrato, você precisa negociar. E para você negociar, você tem que chegar para ele e falar, olha só, tem uma medida provisória, mas eu não quero aguardar, eu quero negociar com você, eu tenho condições de pagar algo para você, só que eu preciso de negociação. Então, o que está acontecendo? A maioria das pessoas estão negociando com desconto. Tem pessoas que estão dando desconto de 30%, outras pessoas estão conseguindo desconto de 50%. Vamos imaginar uma relação contratual, um aluguel, num shopping center, que hoje ele está fechado. Ninguém, o proprietário, o comerciante não está conseguindo vender nada e nem contratar com ninguém. Então, é necessário sentar as partes e negociar. Doutora, como foi a pergunta da Rose. Doutora, eu não sei negociar, eu não consigo. Então, você vai buscar um profissional que vai ter condições de te ajudar com a sua clínica, com o seu contrato de aluguel da sua, né, ou da sua casa, residencial, comercial, para encontrar esse equilíbrio que nós acabamos de explicar no campo jurídico, tá bom? Então, você conseguindo negociar, ótimo. Ah, doutora, eu não tenho um advogado de confiança. Busca um advogado de confiança. Eu tenho um advogado de confiança. E, se puder, pode me chamar que a gente vai estar conversando com você, te orientando. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ou não? Não, Rafaela? Não tem som? Então é com a Rose lá, então, porque eu tô com som aqui para mim normal. Gente, vamos aguardar. Alguém tá me ouvindo?
essa redução de mensalidade, mas eu ainda digo para você que o melhor... Ah, tá, pausou? Voltou? Oi, Rose. Estão me falando que o vídeo está pausado e que você não está ouvindo, né? O meu aqui está bem tranquilo. A Rose está sem som. Ai, que pena, tanta coisa para falar para vocês, tanto... Para mim tá tudo bem aqui. A Rose que não tá ouvindo. Oi, gente, continua aí, que a gente vai voltar aí. Só dá para ouvir a doutora, né? Ah, tá. Tá bom. Vou falar um pouquinho, então, para vocês que estão aí conectados, para vocês não perderem nada, tá? Doutora, eu quero negociar com o meu plano de saúde, eu preciso negociar o meu cartão de crédito. Sim, é hora de negociar, de encaminhar uma notificação, de fazer a ligação, de anotar o número de protocolo, tá bom? Procurar um profissional competente para fazer esse trabalho de mediação, de negociação. E assim vocês vão conseguir alcançar um resultado favorável. Doutora, não estão conseguindo negociar, quero esperar um pouquinho as medidas provisórias. Se você tem condição de esperar, você deve esperar. Vão sair determinações e você vai conseguir negociar conforme a lei estabelecida, tá bom? Vou começar agora falando também um pouquinho de uma preocupação que é do plano de saúde. Muitas pessoas estão vivendo essa situação. Bianca, eu não sei se eu vou conseguir, doutora, eu não sei se eu vou conseguir pagar meu plano de saúde, está muito difícil. Então, assim, ainda estamos aí, o governo está trabalhando essa medida provisória, inclusive no sentido de que a pessoa ficar inadimplente, mesmo assim ela vai poder utilizar o plano de saúde nesse momento tão difícil que estamos vivenciando. Então, está estudando isso, né? Estamos estudando juristas, o Congresso Nacional, junto com deputados, senadores, a Presidência da República, estão se unindo em busca de soluções para os planos de saúde e bancos, financiamentos e empréstimos. Outra pergunta que eu estou escutando muito, Rose, é sobre fornecimento de água, energia elétrica, gás. Muitas pessoas hoje me ligaram, doutora, eu não estou em condições de pagar minha conta de luz, minha conta de água, porque ainda não foi liberado o auxílio, que a gente vai falar daqui a pouco com vocês, sobre o auxílio emergencial do governo, e eu não estou conseguindo pagar. Eu falei, eu sempre estou orientando. Gente, olha só, não paga, vamos aguardar. Por quê? Água, luz, gás, são bens necessários. Então, assim, não se preocupa, porque não vai ser possível corte, tá bom? Eu não posso ficar sem luz, eu não posso. Não vai ficar. Fica bem tranquila, porque não vai ficar. Já temos algumas decisões, tá bom? E sobre isso, então fica bem tranquila. Doutora, eu quero pagar uma delas, paga a conta, tá bom? E tem municípios, Rose, fiquei sabendo, que nem estão encaminhando mais as contas. Interessante, o nosso Brasil, ele é um continente, então você pode ver que tem municípios do Brasil que não estão encaminhando a conta. No Rio de Janeiro, estão encaminhando as contas ainda, né, de água, luz. Então, você que tem condições de pagar a sua conta, você paga. Não se preocupa, doutora, não estou conseguindo, é difícil para mim, porque eu perdi o dinheiro do meu aluguel, eu não estou recebendo do meu patrão, os meus clientes não estão conseguindo ir à minha clínica, a minha clínica está fechada, né? Eu sei, Marcelo, que a Laje ainda não está aceitando, mas se houver algum corte de energia nesse período de pandemia, você vai procurar um profissional, um advogado competente, tá bom? Para buscar os seus direitos. Tá? Sim, porque eles não podem cortar. Eles continuam cortando, você procura. Por quê? Porque nesse momento é possível a gente conseguir, mesmo com o tribunal, trabalhando como nós, advogados de home office, você vai conseguir uma liminar para que eles façam a religação da energia elétrica. Em breve, isso tudo vai ser muito determinado por lei pelo governo federal, como eu já expliquei. Porque é tudo muito novo para todo mundo. E a gente não pode ficar... Isso, Marcelo, passou hoje, né? Na JTV, eu vi também.
Mas não se preocupa. Quem tem condições de pagar, vai pagar. Quem já está em possibilidade de pagar, você vai ficar inadimplente, vai. É verdade. Contudo, se houver um corte, você vai procurar um profissional competente. Bom, vamos lá. Pode falar. Doutora Bianca, assim, acho que é legal também a gente firmar aqui, frisar o seguinte, nós não estamos aqui incentivando as pessoas não honrarem os seus compromissos, tá? Isso. Tanto que eu falei, tem condições de pagar, você vai pagar. Aqui, tá? As minhas contas, eu honrei todas as minhas contas, eu paguei. Mas quem não tem condições, quem está impossibilitado realmente, que é colaborador, que não recebeu, que não pode, a nossa missão aqui, o intuito dessa live, é compartilhar essas informações para tranquilizar vocês, tá? Nós não estamos aqui incentivando as pessoas a não honrarem com os seus compromissos. Isso aí. É bom você falar sobre isso, Rose, que quando eu falo não ter condições de pagar, o que acontece? Nós estamos numa live transmitida para o Brasil todo e para o exterior também. Muitas pessoas ainda continuam acompanhando. Nós estamos falando de uma relação jurídica que é um contrato de adesão. Você não pode discutir essas despesas. E tem muitas pessoas numa situação muito difícil no Brasil. Isso é fato. Isso é fato. Né? E pessoas sempre tiveram uma responsabilidade para pagar suas contas, né? O brasileiro ele tem muito disso. Tem gente que fala, não, o brasileiro paga suas contas, busca pagar suas contas, né? E pagam direitinho. O que está acontecendo é que as despesas estão enormes. Então, a gente tem que procurar e não se consegue trabalho, está afastado do trabalho, e a gente não consegue cumprir por causa disso. É verdade. Como estão colocando na nossa live aqui, como é que a gente vai lidar com essas despesas, né? De bancos, de toda despesa, se nós estamos afastados do trabalho. Quantos autônomos, né? Eu sou autônoma, eu tenho que trabalhar todos os dias para sustentar o meu escritório, para trabalhar, né, como a Rose, que trabalha com a área, né, da saúde estética, tem que trabalhar. A Rose falou que não está me ouvindo. Como é que está o pessoal da live? Está me ouvindo bem? Eu já respondi para ele, falei sobre as despesas. Está ouvindo? Ah, legal. Confida sim. Está todo mundo me ouvindo agora? Podemos continuar? Acho que a Rose que não está ouvindo a gente. Fala com a Rose para mim, você tem a Rose aí? Vou continuar. Então vamos lá, gente. Bom, outras medidas de proteção, a de ontem, sobre trabalho, nós não vamos discutir nessa live, porque tem muita polêmica e a gente, como já falei para vocês, que a gente tem que saber equilibrar, renegociar nesse momento tão difícil. Todo mundo tem que entender que o empresário, o patrão, o dono da empresa, ele também está passando por um momento que ele nunca vivenciou, assim como nós, muito difícil. E dá para equilibrar. Né? Os acordos feitos, né, nas relações de trabalho é muito possível. O governo está apoiando isso que é muito legal, ele está apoiando todo mundo nessa etapa. Tem a medida programa, mas eu já tenho clientes que já estão negociando com os seus empregados, estão negociando valores e vai acontecer agora do governo liberar e cumprir a parte que o teu empregador fizer a redução no seu salário, você vai conseguir buscar através do seguro-desemprego. Então, nós vamos aguardar um pouquinho essa mudança, essa regulamentação da medida provisória. Eu vou explicar para vocês um pouquinho daqui a pouco como a gente tem que esperar toda essa medida, por essa lei, ela tem que ter caminhos para ser cumprida de maneira mais fácil para vocês. E esse procedimento depende de regulamentação, tá bom? Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para o governo, o Ministério da Economia, o Ministério vai implementar, junto com o governo federal, o caminho correto. Bom, a Rose já falou o que eu já tinha até anotado aqui para não deixar de falar. Ninguém deve aproveitar esse momento para não pagar contas.
não é esse o objetivo, tá bom, gente? Tendo condições de se esforçar, pague suas contas. Já tinha até anotado aqui, a Rose comentou sobre isso, e eu estou retornando o assunto para quem entrou aí, tá bem? Olha, eu realmente não estou em condições de arcar com as minhas contas. Não tem importância, nós vamos negociar junto com o, né, com o outro lado da relação contratual, o que está acontecendo na sua vida hoje, para que haja um equilíbrio, como eu ensinei, né, agora há pouco, nós falamos sobre as relações, a teoria jurídica que nós temos que aplicar nas relações contratuais. Bom, gente, agora chegou o momento que a Rose recebeu várias perguntas e eu gostaria muito de responder as perguntas que ela recebeu, que é desse auxílio emergencial, que é um programa elaborado, né, pela Câmara dos Deputados, pelo Ministério da Cidadania, Ministério da Economia e Governo Federal. Então, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e ontem, quem assistiu viu que o presidente da República sancionou, contudo, ele vetou algumas cláusulas ali da lei, alguns artigos da lei, porque ele entendeu que alguns trabalhadores vão ficar de fora desse auxílio. A preocupação quando você tem uma lei de cota de auxílio emergencial para aquele que realmente precisa, envolve todas as categorias profissionais. E isso é complicado. Então, nós falamos de negociações de contratos e falamos... Rosa, você não estava nos ouvindo, mas eu falei que nós não podemos falar de aproveitar o momento para não pagar as contas. Não é esse o objetivo. Tá, Rosa? Não se preocupa que você falou e eu repeti, que já estava na minha pauta, do pessoal da live, tá? E todo mundo, né, gente, ouviu, então não é esse o objetivo. Então, como eu falei antes, o objetivo agora é boa-fé. Lembra, Rosa? Eu falei de boa-fé lá atrás, falei que a gente precisa negociar e para isso tem que ter bom senso. Se eu conseguir, até o dia 15, mais ou menos, 11, que começou o estado de calamidade pública no Rio de Janeiro, e eu conseguir guardar o meu dinheiro, daquilo que eu ganhei, do meu salário, eu já estava planejado pagar minhas contas, então, se eu tenho o valor, eu vou pagar a minha conta. Está bem explicadinho para o pessoal. Então, vamos falar agora do auxílio emergencial, porque como a Rose não estava ouvindo, ela recebeu várias perguntas, e eu vou responder as perguntas que a Rose recebeu, e as que você também vai ficar em dúvida, você coloca lá. Oi? As perguntas que eu recebi, passei para você, né? Bianca, o pessoal está fazendo várias perguntas, as pessoas estão entrando em desespero. Vamos ajudar esse pessoal, vamos fazer uma live juntas, é o momento da gente se unir, né? Não é um momento de competição, é um momento agora de união, de superação, de um tentar ajudar o outro, passar o máximo de informações positivas, né? Esse é o intuito dessa live aqui. Então, vamos lá. A cota de R$600 ou até 1.200 por família, né? Para os trabalhadores, e tem que atender alguns requisitos da lei. Então, eu vou estar falando alguns requisitos, depois eu vou falar quem pode, quem não pode, e logo depois a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, qual é o requisito nesse auxílio emergencial já assinado pelo presidente da República e que em breve vai ser publicado no Diário Oficial? A pessoa, para receber a cota de auxílio, tá, Ronaldo? Você que perguntou, e eu falei que vou explicar para vocês agora, ele tem que ser maior de 18 anos, ele tem que ter um cadastro, tá bem? Único. Doutora, eu não tenho cadastro. Calma que eu vou explicar como vai acontecer isso. Isso. Então, o Marcelo está publicando aqui. Tá, Marcelo, daqui a pouco eu vejo aí. Se você não pode ter emprego formal, porque, como eu já expliquei, a MP, que ontem foi anunciada sobre a relação de trabalho CTPS, né, cadeia de trabalho assinada, com o empregador, é uma outra medida,
tá bem? Então, esse auxílio emergencial, você não pode ter emprego formal, você não pode estar recebendo nenhum benefício assistencial, tá bom? Seja BPC, que benefício de prestação continuada, seja eu recebo pensão, aposentadoria, então você não enquadra nos requisitos da lei para receber esse auxílio emergencial. Outro requisito muito importante, que tira muita dúvida, mas todo mundo acaba que pergunta, e eu lembro, olha, tem aquele requisito lá. A renda per capita é um nome que, se você fosse, doutora, o que é isso? Moram 3 pessoas na família. Então, são 3 indivíduos que moram naquela casa e a renda por pessoa, por isso que per capita. Isso, quem é autônomo, né, Ronaldo? Você está falando aí, ó, ele é autônomo, é o chefe da família, tem esposa, tem ou não tem um filho, então ele tem uma família dele. Então tem que ter uma renda per capita, que diz requisitos de lei, de até meio salário mínimo, que é R$ 522,50, ou uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, moramos aqui e temos uma renda per capita de até 3 salários mínimos, eu sou autônoma, eu estou desempregada, apesar... Bom, você se encaixou no requisito da lei, você vai poder, em breve, se você não tiver o cadastro único, o CAD único, você vai poder fazer o seu cadastro e, no futuro, receber esse auxílio. Outro requisito importante é não ter recebido rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.559,70. Bom, o povo pode ir na rua para receber, mas não pode trabalhar. Marcelo, como eu terminei aqui os requisitos, é verdade. É uma questão do... É muito difícil. Isso que eu gosto do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele quer trabalhar. Ele nunca pensou de ter que receber uma bolsa auxílio, um auxílio emergencial, uma cota de 600 ou de 1.500. Não é verdade? Marcelo, o povo quer trabalhar, mas infelizmente nesse momento nós temos que pensar no todo. É por isso que eu comecei a live falando que é o momento de pensar no próximo, de coletividade, de unir esforços para chegar num bem comum. Isso que nós brasileiros estamos aprendendo hoje. Eu entendo que até o mundo todo está aprendendo isso nesse momento. Partilhar, entender que o próximo também está vivendo o mesmo problema que o meu. Então, por isso, Marcelo, que a gente tem que entender o momento da quarentena, obedecer o governo federal, as autoridades públicas, permanecer em casa, e quem tem que trabalhar, como você está falando, poxa, eu tenho que ir na rua, coloca a sua máscara, usa o seu gel, quem é Uber, né, como você higieniza todo o veículo, e mesmo assim estamos expostos. Então, é uma situação delicada, né, Rose, que estamos vivendo hoje, nesse momento, mas como as pessoas estão falando, isso, anda sempre com álcool gel, né, no carro, na bolsa, conversando com as pessoas, e não se aproxima, tem que ter uma distância, né, Rose, uma distância entre a pessoa. Da OMS, né? Continuar seguindo as recomendações. Isso, segue as recomendações do governo, isso aí. Isso aí é uma ordem mundial, e a gente vai ter que respeitar e vamos ter que nos superar, reinventar, para estar vivendo essa nova fase de uma forma diferente. Foi o que nós falamos lá no início. Então, o Marcelo está falando aqui na live com a gente sobre isso, que ele é Uber, né? E o que acontece? Um dos motivos pelo qual ontem o presidente da República, ele vetou a preocupação dele alcançar todas as categorias e os profissionais, os trabalhadores informais. Quantos diaristas, quantas pessoas que estão aí, os ambulantes, a gente tem que pensar num todo. Por isso que é difícil você fazer um auxílio emergencial para alcançar todos. Porque tem a Bolsa Família, que ela alcança as pessoas que estão cadastradas ali, né? E esse auxílio não, ele tem que alcançar o maior número de pessoas possível, que todos os brasileiros estamos nesse momento precisando de pagar a conta, de sobreviver, de comprar seu alimento, né, Rose? De conseguir no mercado e sustentar sua família, dar comida para os seus filhos. Então, gente, vamos pensar nessa coletividade.
voltando, eu vou falar um pouquinho agora de quem pode receber, né? Falamos dos requisitos, você tem que se enquadrar. Ai, doutora, que bom, eu me enquadro naqueles requisitos, agora eu vou falar quem pode. O microempreendedor, né, individual, que é o MEI, famoso MEI, né? O contribuinte individual ou facultativo do regime de pensão social, aquele que contribui, que é, né, ali para a Previdência, mas ele trabalha como autônomo, ele não tem vínculo empregatício, tá? O trabalhador informal de qualquer natureza, tá? E, repito, aqueles que também ainda não têm lá o cadastro no governo. Ah, doutora, eu não contribuo. Eu vou explicar, tá incluso também, vai receber esse auxílio emergencial. Entrou o trabalhador intermitente, é aquele que trabalha, né, em horas, isso é muito importante. É o garçom, que ele trabalha finais de semana num restaurante, e ele trabalha naqueles horários, e agora? Perdeu, né, a sua renda, e o que ele vai fazer? Então, por isso que também incluiu o trabalhador intermitente, tá bom? Os desempregados, né, que comprovam que estão desempregados, e as mulheres chefe de família, que é uma outra discussão que por causa do veto ontem, aconteceu esse veto ontem por isso. Porque as mulheres, que a gente chama, né, de família monoparental, para ser mais simples, né, a mulher que é chefe da família, né, ela cuida da casa sozinha, ela, ela cria os filhos sozinha, ela sustenta a casa sozinha. Então, ela vai ter direito a duas cotas. Ela não vai receber R$ 1.200, né, desse auxílio emergencial, tá bom? E os beneficiários da Bolsa Família já estão lá cadastrados, né, no Bolsa Família, e esses aí houve muita discussão, a gente vai explicar com as perguntas que a Rose vai fazer sobre isso já já. Então, vamos falar daqueles que não podem receber a cota. Já falei lá daquele requisito, a gente vai repetir, trabalhadores que estão recebendo outros tipos de benefícios, como auxílio-doença, estar na maternidade, né, auxílio acidente de trabalho, aposentadoria, tem vários benefícios que ele não vai poder receber, tá bom? Bom, desempregado que está recebendo seguro-desemprego não vai poder receber. Ah, doutora, eu tenho uma pergunta. Aguenta aí que eu vai responder essa pergunta. Tá? Idosos e deficientes que recebem já o BPC. É outra discussão que gerou ontem a polêmica, e por isso, talvez, eu não sei, nós estamos aqui na live, vai que já publicou, né? Mas até então não tinha sido publicado esse auxílio emergencial devido também a essa preocupação, porque muitas vezes esse benefício ainda não foi deferido, ou ele foi cortado, e como esse idoso ou esse deficiente vai ficar sem esse auxílio? Então, precisamos incluí-los nessa lei, tá bom? E é isso que o governo federal está fazendo. Bom, as donas de casa, né, economicamente inativa, que não tem contribuição, o estudante ainda não vai receber esse auxílio. Bom, eu gostaria que a Rose começasse com as perguntas, porque eu acho que com a pergunta a gente vai elucidar várias dúvidas das pessoas. Está me ouvindo bem, Rose? Estou ouvindo. Então, na verdade... O Ronaldo perguntou aí, Rose. Deixa eu só responder ele aqui rapidinho. A minha esposa é aposentada, e como autônoma, ela pode receber... Bom, vamos lá. Deixa eu tentar elucidar um pouco essa pergunta. Se ela é aposentada, ela recebe um valor, um benefício, tá bom? Então, se ela recebe um benefício, ela não vai ter direito ao auxílio emergencial, tá? O autônomo, sim, ele não tem nenhum benefício, ele não recebe nenhum valor, ele está precisando receber um benefício. Se foi essa pergunta, se não foi, Ronaldo, você pergunta novamente aí, tá? Quem é aposentado não pode. Então, se ela já recebe aposentadoria, ela não vai receber, tá bom? Só para... Depois você me explica. Ah, eu sou autônomo e ela é aposentada. Então, vamos trabalhar naquele requisito que eu falei para vocês, lembra? Da renda per capita, tá bom? A gente vai trabalhar com aquela renda per capita, aí a gente pode elucidar depois essa questão. Então, se a Rose está me ouvindo bem, ela pode começar com as perguntas que ela recebeu hoje. Quem estuda em instituições privadas, né, as faculdades, os colégios particulares, eles vão conceder desconto
os alunos dessas instituições? Então, eu falei, porque você não estava naquela hora que você estava sem som, foi o que eu expliquei. Nós temos as condições de negociar. Nesse momento é hora de negociar. Bom, nós estamos falando de escolas, né? E ensino médio, ensino fundamental, faculdade, já tem escola negociando, dando desconto, tá? E tem a APL, que está aí com uma porcentagem de 30% de desconto, mas também as escolas, na medida provisória diz que a escola que tem até 100 alunos não vai ter obrigatoriedade de dar o desconto. Você tem que prestar atenção, como eu falei, na relação contratual num todo. E tem professores ali que estão esperando receber o seu salário, não é verdade? Você tem que pensar nisso. Tem o inspetor, a professora, tem as contas da escola. Ah, doutora, mas está parada a escola, está fechada, não está gastando com contas de luz. Mas existem outras contas que a diretoria, que o proprietário tem que pagar. Eu expliquei isso agora há pouco, estou retornando para responder a pergunta. Então, o momento ainda é negociação. Logo após, se você não conseguir negociar nessa relação privada, vamos ter que obedecer a medida provisória, e aí você vai poder negociar com a escola conforme a medida provisória for sancionada pelo presidente, publicada no Diário Oficial, e aí você vai poder questionar com a escola. Rose, eu estou conseguindo negociar até com escola de inglês, que é uma privada livre, é um curso livre, que não tem obrigatoriedade de me dar desconto, mas percebendo essa situação, né, de pandemia, né, difícil, nos concedeu um desconto. Então, é o que eu falo para você, o brasileiro, ele tem bom senso, ele consegue equilibrar essas relações, e isso é muito legal, sabe? Eu falei para ele, poxa, não, nós vamos negociar com todos os alunos, os pais de alunos. Então, é isso, gente, é isso que a gente tem que buscar, tá bom? Deixa eu falar só para poder as pessoas que não têm como trabalhar ou não têm renda. Isso mesmo. O benefício é para isso. Para quem não tem como trabalhar ou não tem renda. Isso mesmo. Se você consegue renda, você não está enquadrado. Como eu falei lá nos requisitos. Se você tem uma CTPS, você não está enquadrado. Se você tem renda, você não se enquadra nesse benefício. Isso mesmo. Eu não estou conseguindo ver quem falou. Mas obrigada aí, gente. Pode falar. Uma outra pergunta que eu recebi também. Quem é enquadrado no MEI, né, que é o microempreendedor individual, mas que está com a sua contribuição do INSS em atraso, e está agora impossibilitado de trabalhar, esse profissional tem direito a esse voucher, auxílio? Então, vamos falar sobre agora, muito boa pergunta. O autônomo também, o autônomo, mas que não está em dia com essa contribuição no INSS. Então, nós estamos falando, a lei vai dar o benefício. Relacionada a outras questões, falta de pagamento, nós vamos ter que aguardar, como eu expliquei lá no começo, a regulamentação da lei. Ou seja, de maneira mais clara, como vai ser o procedimento. O MEI vai receber, porque se CPC que você recebe. Eu entendo, como advogada, que isso não é empecilho para o recebimento do auxílio. Bom, como advogada, né? Eu entendo que não é empecilho para o recebimento desse auxílio emergencial, tá bom? Contudo, vamos aguardar a regulamentação, que vai vir um procedimento, vai estar tudo escrito, uma instrução normativa que o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia estão realizando junto com o governo federal, para mostrar para as pessoas como são esses requisitos, e aí nós vamos saber. Eu entendo como advogada que não vai ter nenhum óbice, ou seja, não há impedimento para que você consiga receber esse auxílio, tá bom? Esse voucher. Ok. E quem aí da área da saúde estética, que trabalha com estética, manda um ok aí, que daqui a pouco eu já vou aqui compartilhar, dividir com vocês as estratégias que eu criei, né, junto com a doutora Bianca, para poder eu estar gerando receita para o meu estabelecimento, tá? Já eu vou dar um feedback aí, umas diquinhas para vocês. Vai botando aí quem está aqui conosco, que é da área de saúde estética, quem é empreendedor.
quem é prestador de serviços. Então, doutora, você já acabou respondendo todas as perguntas, até porque eu já estava te Então, eu passando. vou aproveitar e vou falar sobre uma pergunta muito interessante que eu acho válida para quem está aí assistindo a gente. Tem pessoas que falam assim, olha, doutora, eu vou receber meu seguro-desemprego só até abril. E agora? Né? Porque nesse momento ele não pode receber, não pode se cadastrar porque ele está recebendo seguro-desemprego. Eu vou ter direito? Bom, falando de novo, não temos ainda a regulamentação. Contudo, se o seu seguro-desemprego vai terminar em abril, não é? E o auxílio emergencial vai se estender por mais 2 meses, maio, junho, ou até mesmo poderá ser prorrogado, dependendo do que vai acontecer com essa pandemia, eu entendo como advogada que você vai poder receber sim o auxílio, o benefício, o auxílio emergencial. Tá bom? É uma pergunta que muita gente me pergunta, Rose, então eu achei legal tirar essa dúvida aqui com você. Tá bom? Deixa eu só agradecer aqui a Val pela participação dela. Um beijo, Val. Vai ficar gravado nos stories, tá? Então, quem não conseguir ficar até o final, consegue assistir amanhã. Tá? Um beijo. Boa aula. Então a gente poderia falar agora um pouquinho das estratégias que a gente criou, né, doutora? Que você me ajudou para que eu pudesse estar trabalhando no home office, né? Porque eu também estou impossibilitada de trabalhar, Isso. de atender o público, né? Então, a primeira estratégia, né, que eu já estava utilizando, isso eu não criei agora, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Foi de estreitar o relacionamento com os pacientes. E como que eu fiz isso, né? Eu fui nos meus contatos, né, da empresa, e eu fui atualizando o banco de dados dos meus clientes. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu mesma fui fazendo isso, de estar ligando para um a um, enviando e-mails, né, para poder atualizar os dados desses pacientes. E assim, eu consegui atualizar o banco de dados e trazer de volta alguns clientes, né? Porque quando você tem essa iniciativa, eles se sentem importantes, eles veem a importância que eles têm para você e para a sua empresa, né? E nesse momento que começou essa pandemia, que nós ficamos impossibilitados, né? Veio essa ordem de isolamento, eu recebi inúmeras mensagens, né, de carinho, das pessoas preocupadas, perguntando como eu estava, qual tinha sido a minha estratégia, né, para poder passar por esse momento. E eu também comecei a ter essa iniciativa de entrar em contato tanto com os meus clientes como com os meus amigos, meus familiares, porque hoje o que a gente mais tem, né? Tá todo mundo conectado aí na internet. Então, assim, uma dica que eu tô dando, assim, para os amigos mais próximos, né, para os alunos, para empreendedores, estreitar esse laço de relacionamento com o seu cliente. Olha o seu banco de dados, olha o seu lead, e vai ligando para esse paciente. Liga, tira, assim, 2 horas do seu dia, liga para 2, para 3, pergunta como essa pessoa está, como é que ela está fazendo nesse momento. Dá dicas para esse paciente de como ele pode melhorar a qualidade de vida dele, o bem-estar, porque não é só dentro do nosso espaço físico que a gente orienta o paciente. Começa ali e termina na casa dele. Eu sempre falo isso. Eu faço esse trabalho de orientar o meu paciente com a continuidade do tratamento dele, que é o home care, né? Então, assim, esse é um momento que a gente pode estar estreitando esse laço, está ligando para um paciente que está afastado, um cliente, né? Paciente-cliente, que está afastado, você pode estar dando uma dica de um chá relaxante, um banho relaxante, fazer um difusor de ambiente relaxante, uma máscara facial, né? Um detox, uma automassagem, né? Então, assim, são várias E coisas. essa dica é muito boa, né, Rose? Para todos Para os ajudar as profissionais. pessoas, ajudar a diminuir a ansiedade, o Isso estresse, aí. sabe? E Isso aí. ligar preocupado, meu, é um ato de, agora é um ato que nós temos que ter de solidariedade,
sabe? Então, Acima você de ligar, tudo. você, né, como profissional da tua área, você vai ligar e vai dar as dicas de estética, vai falar, olha, você pode fazer Isso! uma massagem, você Como é pode que você usar, tá? limpar a sua pele, não O que você esquece está disso, precisando? né? E na minha área a mesma coisa, a gente liga e fala, olha, o que você está precisando de mim? Estou aqui para te ajudar, orientar como nós acabamos de fazer agora, né, com as pessoas. Então é isso, você é o primeiro passo, né, Rose, para você conseguir evoluir nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo agora. E para evoluir, você tem Exatamente. que dividir conhecimento, né, Rose? Isso. E outra coisa também, é a segunda dica assim, que eu também já utilizo, né? Isso já foi implantado e eu já pratico, é você ter bons relacionamentos e ter parcerias de resultado, né? Você ter Isso aí. parceiros. Então agora é um momento, tipo assim, se você que não tem parceiros, você não trabalha com multidisciplinaridade, está na hora de você sair fora da caixinha, começar a mudar e traçar novos planos, estratégias, entendeu? Se ter um profissional que você confie, que seja íntegro, sabe? E fazer uma parceria. E fala com esse profissional, o que a gente pode fazer para estar agregando valores, o que a gente pode oferecer para os nossos pacientes, como eu posso ajudar o seu público, como você pode ajudar o meu, né? Então, assim, a primeira dica, estreitar o relacionamento, pega o telefone, faz chamada de vídeo, liga, manda mensagem para os seus pacientes, os atuais, os que estão afastados, dá dicas, auxilia, acolhe essas pessoas, acolhe, porque as pessoas estão precisando. Eu estou falando isso porque eu tenho feito, eu tenho recebido mensagens, eu estou ligando, eu estou disponibilizando o meu tempo para poder dar atenção aos meus pacientes, tá? E isso está acontecendo na prática. Esse momento ele vai passar. Então, o profissional que ele tiver um diferencial, ele se destacar nesse momento, ele vai passar por essa fase tranquilo e ele vai voltar mais forte ainda, tá? O segundo, crie relacionamentos, parcerias de resultados, né? E o terceiro ponto o que vocês podem fazer para estar gerando a receita? É uma dica, né? Uma estratégia que eu, Rose, implantei, tá? Que está trazendo resultado positivo, está sendo bom para mim. A gente pode, nesse momento, tá disponibilizando vouchers, né? Com descontos de 30%, 40%, 50% dentro dos serviços. E aí, você pode estar fazendo essas vendas online, né? Para que você possa gerar receita. Então, você pode vender esse produto. Como que funciona, Rose? Você pode estar vendendo esse produto, o paciente ele paga através do link, né, do PagSeguro, quem tiver essa financeira que te ajuda aí nessa questão. Então, você pode estar oferecendo esse serviço, aí você recebe, né, antecipado, que aí você consegue guardar esse valor para poder pagar as despesas, né, durante esses meses aí do isolamento, né, da pandemia, e o paciente ele vai utilizar esse voucher após ter passado essa fase do isolamento ou da pandemia. Então, assim, no meu caso, eu já estou agendando para agosto. O paciente compra e a gente já agenda. Eu já pus uma data a partir de agosto, porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Se terminar antes, a gente começa pela ordem ali de compra desses vouchers. Será que estão conseguindo me ouvir? Da Bianca travou. Estão me Tá falhando um ouvindo? pouquinho. Tá falhando um pouquinho, mas dá para ouvir. Conseguiram me ouvir? Sim. Tá? Então, assim, uma dica assim, bem legal, bem bacana, que eu já estou fazendo e está funcionando, é isso. Eu disponibilizei vouchers com 50% de desconto nos serviços e estou efetuando essas vendas para poder gerar fluxo de caixa para nós nos mantermos e o paciente ele consegue adquirir, né, o serviço com valor bem em conta para ele estar utilizando após. Então, uma dica que eu estou dando aí que funciona bastante, claro, né? Claro. E depois a Rose vai falar sobre esse contrato, né, Rose? Isso, Como agora eu a vou gente falar. conseguiu, né, em reunião, chegar nesse contrato aí, Isso para aí. beneficiar as partes, né? Assim, foi o que eu conversei com a doutora Bianca, porque assim, eu tive esse feedback, né, do meu marketing,
e para eu fazer esse tipo de serviço. E aí, na hora, eu fui conversar com a doutora Bianca, que faz a parte da gestão jurídica para mim. E aí, como eu trabalho com contrato de prestação de serviços, quem já foi meu aluno ou quem são meus pacientes lá da clínica sabe que a gente trabalha com contrato de prestação de serviços. E aí, o meu contrato, ele tem uma cláusula que ele dá 90 dias para o paciente concluir o procedimento dele, né? E mediante aí esse isolamento, a pandemia, essa insegurança, que nós não sabemos até quando isso vai perdurar, aí a doutora Bianca fez uma alteração, colocou uma cláusula que ele pode se estender até o mês de outubro. Então, assim, as pessoas que estão adquirindo os vouchers agora, eu estou agendando a partir de agosto, mas ela pode utilizar até outubro. Então, tudo é feito assim, de acordo com as leis, direitinho, né? Eu envio o contrato por e-mail. Eu tenho um sistema onde eu consigo fazer. Então, assim, uma dica é muito importante. Quem não tem um sistema, procurar ter um sistema agora, né? Então, assim, eu já tenho um sistema onde eu faço o cadastro, eu tenho um banco de dados desses pacientes, eu tenho o e-mail dos meus pacientes. Então, eu envio o contrato por e-mail, ele assina e me reenvia. Ou ele tira uma foto e me envia mesmo pelo WhatsApp, né? A gente tem tanta tecnologia hoje em dia. E aí fica assegurado para ambas as partes. O que eu queria deixar aqui para vocês é que o momento, né, é um momento que a gente precisa se reinventar. É um momento, a gente está falando muito isso, doutora Bianca, que realmente é um momento de superação. É um momento de a gente sair da zona de conforto. Então, agora que nós estamos com tempo, né, vamos organizar aquilo que está desorganizado. Vamos traçar planos, criar estratégias. É muito importante você pôr data. Coloca uma data para concluir, sabe, os seus planos. Então, assim, quem não tem um banco de dados, procura uma empresa, começa a organizar, começa a olhar, olha para a sua empresa com o olhar do seu cliente. Se coloca no lugar do seu cliente. Sai do lugar, da posição de líder, de empreendedor e começa a olhar com a visão de cliente. O que o seu cliente espera de você, da sua empresa, o que pode melhorar, o que pode ser feito. Porque, gente, eu escuto muita gente falar assim, eu não sou valorizado, a concorrência, porque o fulano ali está desvalorizando toda uma classe, porque está cobrando X. Cara, para de olhar o Instagram do vizinho. Olha para o seu, olha para você, olha para o seu trabalho, para a sua empresa, sabe? Para você buscar autoconhecimento. Cara, autoconhecimento muda todos os campos da sua vida, sabe? Para do outro, deixa o outro fazer da forma dele, da forma que ele quiser. Faça o seu, sabe? Então, assim, é um momento que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Trabalhar a empatia, a solidariedade, sabe? Se reinventar, superar. E é isso que vai trazer novas chances, novas oportunidades, olhar as coisas com uma visão, um lado positivo. Rose, mas de repente para você é fácil falar isso. Você não está aqui vivendo a minha dor, você não sabe. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo já passou por uma fase difícil, por algum obstáculo e superou. Sabe o que nos faz forte? É você superar, é a superação, é você superar uma fase ruim, uma fase difícil. Entendeu? Só você parar para pensar o que você já passou, quantas dores você já superou. Então, essa é só mais uma que nós vamos superar. Entendeu? Então, assim, se nós estivermos unidos, o momento agora, ele não é um momento de competição, é um momento de união. Acho que todas as classes agora, ela tem que se unir para ajudar um ao outro e ajudar também a população. Sabe? Se a gente tiver esse olhar, tiver essa postura, eu acho que a nossa empresa, o nosso trabalho, ele não vai sofrer um impacto tão grande, sabe? Tudo depende da sua postura e da sua visão, né? Então, isso que eu queria falar com vocês, essa questão de trabalhar com mais organização, ter um contrato de prestação de serviços. É importante ter uma consultoria jurídica, é importante ter um contador, uma pessoa para trabalhar o seu marketing. Eu não tenho condições. Tem sim, entendeu? É criar, é fazer planos, é estratégia, entendeu? Então, assim, é você colocar isso como prioridade, como investimento e não como gasto. Né? Porque tudo que você investe
para crescer, para melhorar, não é um gasto, é um investimento. Automaticamente esse retorno ele chega para você. Né? Então, assim, pega esse momento, olhe, reorganize, né? Vê o que precisa ser mudado. E quando essa fase passar, você vai estar bem, você vai estar disposto, você vai estar com novos planos. Isso vai dando entusiasmo, porque você vai vendo coisas que estavam acumuladas sendo resolvidas. Sabe? Você vê que você está atuando e está resolvendo coisas que você não conseguia resolver com a correria do dia a dia, dessa rotina que a gente leva, né? Nada é por um acaso, né? Nada nessa vida é por um acaso. E esse momento, eu acho que é um momento para todos nós, como seres humanos, né? Parar, sim, fazer uma reflexão, uma análise da nossa postura como ser humano, né? Como ser humano, como profissional, como mãe, como esposa, como esposo, filha, filho, e vice-versa. Quem é você nesse universo? Qual a sua missão? O que você está fazendo por você e pelo outro? Sabe? Não é só uma questão financeira. Claro que a gente vive num país capitalista e o financeiro, ele conta, a gente precisa do dinheiro, porque a gente tem que honrar com os nossos compromissos, né? Mas o dinheiro não é tudo na vida, sabe? Eu acho que esse autoconhecimento, a valorização de si e do outro, a compaixão, ela vale muito mais, sabe? Quando eu falei com a doutora Bianca, né, que eu estava recebendo inúmeros... Primeiro, assim, eu fui até... Fui não, né? A gente se comunicou por telefone, nos comunicamos por telefone, porque eu já estava preocupada com a situação e pedi orientação a ela. Ela, como sempre, muito solícita, me orientou imediatamente sobre as medidas que iríamos tomar. Passei o contrato para ela, ela revisou o contrato, ficou tudo certinho. E aí eu comecei a receber inúmeras mensagens das pessoas desesperadas. E aí eu falei, Bianca, vamos fazer uma live, passa essas informações, tranquiliza as pessoas da forma que você me tranquilizou. O trabalho de vocês é tão importante, sabe? A população está desesperada. Eu não estou no desespero porque eu tenho pessoas me apoiando, né? Mas também eu criei esse laço de relacionamento. Então, verdade. assim... Olha, Rose, você acabou de falar, né, no assunto que é gratificante para a gente saber que nesse momento tão difícil que todo mundo está enfrentando, a gente pode encontrar no outro, no seu amigo, no profissional, no professor, um apoio, uma orientação. Não, você vai superar esse momento, olha só, é desafiador, mas você nesse momento é tão difícil, você vai conseguir evoluir. E foi isso que nós fizemos, né, Rose? Sentamos para evoluir, sentamos para crescer, sentamos para pensar em ideias e buscar soluções para esse momento. Então, assim, é para isso que eu estou aqui, né, como advogada, como amiga, como consultora jurídica, e é para isso que a Rose está aí, como professora, como esteticista, com uma qualidade profissional maravilhosa para dar para vocês aqui, né? Entregar para vocês conhecimento, talento, profissionalismo. E é isso que a gente tem que buscar nesse momento. A gente tem que se unir para juntos encontrarmos essas soluções. Essas que nós encontramos, você encontrou e eu ajudei você a implementar, né, na área jurídica e você conseguindo gerir renda. Olha que maravilha, Rose. Você está conseguindo, nesse momento tão difícil, gerir renda. Agora tem uma frase, Rose, que hoje não saiu do meu coração e eu vou fazer depois, postar sobre isso. Eu comentei com você e hoje que a Rose fala comigo, Bianca, pensa positivo, se entrega, e isso é muito verdade. Porque hoje eu recebi, né, uma informação, uma pessoa me chamou, eu falei, e eu fiquei tão feliz porque você se dá no seu trabalho, e como você falou, Bianca, como é que é isso? Eu gosto muito de mediação, eu acho muito importante, esse momento de renegociar, para mim, eu já faço isso muito. Então, assim, eu consegui me envolver numa situação, negociei, todo mundo, né, houve uma mediação, e quando você recebe uma notícia que a pessoa mudou a postura, é gratificante. Exatamente. Quando você recebe uma notícia que a pessoa recebeu essa informação, né, e ela
e ela aceitou, e ela evoluiu, e é muito gratificante, Rose. Como você está Sim, falando aí, é muito bom você dar as dicas, conversar, e vale a pena. É isso que vale a pena, a sim. nossa profissão. A gente E conseguir doar. a E é muito gente, bom doar conhecimento. nós que lidamos com pessoas, a gente tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas, um poder de transformação, poder de criar relacionamento. E muitas das vezes as pessoas, esses profissionais não dão importância para isso. Assim, já ouvi muitas pessoas falarem: ah, Rose, você fala demais. Ah, eu falo mesmo, quem me conhece sabe. Você perde muito tempo com o paciente conversando, você se desgasta, não sei o que. Para mim não é de desgaste, para mim é uma doação, para mim é uma troca. Eu tenho amor pelo que eu faço. A minha profissão, eu amo. Eu faço com amor e com prazer, não é um trabalho, não é uma escravidão para mim. Então, doar carinho, uma palavra amiga, amor, compartilhar os meus conhecimentos, né, com meus colegas de trabalho, com alunos. Isso para mim é um grande prazer, me gera uma satisfação muito grande, sabe? Muito E bom. acho que não tem valor monetário que pague isso. E eu faço isso com tanta naturalidade que eu recebo em dobro, sabe? Eu fiquei assim, teve Também. uma hora ali na live que eu cheguei a me emocionar. Eu cheguei a me emocionar assim, de tão lisonjeada que eu sou com os meus parceiros. Claro que eu já passei muitas decepções, nós passamos, né? Eu tenho muita história Sim, para sim. contar. Em breve eu vou estar contando mais historinhas para Mas vocês nesse momento a gente tem que Então, mais sempre tem, pensar na coisa boa, o que nos fez bem, aquilo que nos fez o que eu mais tenho é evoluir. história. Enfim, Isso aí. exatamente. Então, assim, hoje eu tenho pessoas boas, bons relacionamentos ao meu lado, as pessoas me ajudando sem interesse financeiro, sem me cobrar. Porque antes as pessoas cobravam e não entregavam o resultado que eu precisava. Hoje eu tenho um resultado com pessoas que, assim, não vou dizer que sim, não é que não me cobre, né? Mas as coisas são tão assim, não vou dizer tão natural, uma troca tão natural, que tem coisas que são trocadas sem valor financeiro envolvido, sabe? Eu acho que isso não tem preço. Isso vem da sua essência, da visão que você tem com o mundo, da forma que você se posiciona, sabe? Então, assim, alguém Verdade. veio, te decepcionou, fez um mal para você, cara, segue a tua vida. Pensa positivo, não para. Lá na frente alguém vai te estender a mão. Porque Verdade. tudo que é plantado é colhido. Então, se aquela pessoa teve uma atitude ruim, maliciosa, uma hora ela vai colher aquilo ali. Não se preocupe, não deseje o mal, não perca o seu tempo, entendeu? Não gaste a sua energia desejando nada de ruim. Segue a tua vida, porque funciona. Outras pessoas boas vão estar perto, próximas de você, para poder te ajudar. Rose, a Márcia entrou agora, né? Boa Oi, noite, Márcia. Um Márcia! prazer. Linda! A Márcia foi minha aluna na técnica Show. facial e corporal, né, Márcia? Show. Então, Márcia, a gente já deu umas dicas aqui maravilhosas para você conseguir continuar aí gerando renda nesse momento tão difícil, é, nesse momento, né, de pandemia. E a Rose está explicando aqui as etapas, né? Primeiro a empatia, você está em contato com seus clientes, falar com eles, dar dicas, ensinar. Boa noite, Isso. querida. Ensinar mesmo. Ó, você está em Sim. casa, dá para você limpar a pele assim, dá para você usar um produto assim, Isso. né? Uma Dá para máscara você tomar antialergia. isso, vou colocar uma máscara natural, não é isso, Rose? Fazer uma, né, usar um óleo na sua casa e no corpo, isso é muito legal. E falar com ele, olha, estamos aqui, olha, Estamos nós juntos. precisamos, estamos juntos. E aí você aproveita, né, Rose, e fala com ela assim, olha, eu tenho um plano aí para você. Você vai querer, vai continuar cuidando da sua pele, do seu corpo, do seu rosto, né? Então, olha só, vamos fazer um voucher aqui. Você vai pagar um valor bem menor, um valor com desconto, e você vai poder utilizar depois desse período de pandemia. Então, isso é uma dica legal, tá, Márcia? Utiliza aí, faz que isso vai te fazer um bem Dá muito enorme, certo. Dá muito dá certo. muito E assim, certo. Bianca,
querendo esclarecer também que assim, a questão do voucher, ele não é só com o intuito do empreendedor gerar receita. Na verdade, Sim, nós que sim. somos da área da saúde, que geramos bem-estar, né, e somos responsáveis pela qualidade de vida dessas pessoas, Uhum. transformar a vida dessas pessoas, eu acho que a gente vai sofrer um grande impacto quando isso tudo passar. As pessoas estão muito tristes, ansiosas, entendeu? E elas vão Sim, precisar do nosso serviço, do nosso trabalho. Então, fui com pensando certeza. nisso também, que eu fiz eu falei, eu vou possibilitar essas pessoas de retornar, entendeu? Com um valor acessível. Porque vai ser um Quando, momento que quando, eles vão buscar mais o nosso serviço. E aí, quando a um gente fala, profissional que quando a não se gente fala, organiza agora e não cria um aham, relacionamento com o seu paciente, ele vai querer fazer o isso. que lá na frente? Cobrar mais caro? É justo Você tocou no isso para assunto poder. agora, muito interessante, Rose, porque assim, quando eu falo gerar renda, a renda ela é consequência do teu trabalho. Você não persegue, né, isso. É uma consequência. A ideia do voucher, na realidade, você não está vendendo nada para o cliente. Você falou assim, ó, você quer continuar saudável, quer continuar Isso aí. sua tua autoestima. É isso que se busca. Quando eu procurei Rose, né, Rose? Há É, muito tempo, foi isso. Falei, Rose, eu tô precisando melhorar, né? Ficar com o rosto legal, me olhar no espelho e me sentir bem. Então, realmente, não é, a gente fala em gerir renda, que o tema da nossa live foi falar sobre isso. Mas, na realidade, a saúde não tem preço, né? A gente está aqui exatamente. lidando com saúde. E isso é muito bom. Lidar com saúde, lidar com o ser humano é muito bom. É verdade, até porque assim, eu já falei isso, vou falar isso diversas vezes, eu sou chata, bato nessa tecla, repito mesmo, que tem que entrar na cabecinha dos profissionais. O teu cliente, ele te procura, cara, não é para querer saber da qualidade do seu trabalho, não, porque qualidade é sua obrigação como profissional entregar. Sim. Ele quer resolver o problema dele. Ele quer saber se você é capaz de resolver o problema dele. Então ele vai pagar por isso. Ele não quer saber se o seu estabelecimento é lindo, confortável, maravilhoso, se você tem os melhores equipamentos de alta tecnologia, porque não adianta você ter os melhores equipamentos de alta tecnologia e não sabê-los manusear, não entregar resultado. Então, o que o teu cliente espera de ti é resultado. Ele quer resultado, claro, né? Que você vai sempre buscar entregar o melhor. Então, são todos os pequenos detalhes que fazem um conjunto. Um espaço limpo, um ambiente com a música, um chazinho, um cafezinho, uns mimos que não custa caro e faz toda uma diferença, né? Colocar uma decoração legal, adequada ao ambiente, para poder ficar um ambiente aconchegante, acolhedor. Mas o teu paciente, se você tiver tudo isso e você não entregar o resultado que ele espera, ele não volta e não indica ninguém para você. Eu tenho pacientes de mais de uma década, de quando eu iniciei na profissão. Eu tenho pacientes que eu cuidei da mãe, hoje eu cuido das filhas, do filho, adolescente, sabe? O marido vem junto, o esposo, mãe. Então, assim, é o que eu falei no início, eu vou voltar a tocar nessa tecla. Estreitar relacionamento. Porque se você estiver disposto a estreitar o relacionamento com o seu paciente, olhar ele como um ser humano, entendeu? Você vai passar por essa fase e você vai voltar diferente. Porque você vai voltar mais forte do que antes, com um olhar diferente do seu público para você. Entendeu? Isso não tem preço, isso não tem valor. Tá? Eu digo isso com a minha prática, a minha experiência mesmo clínica, porque eu faço isso, eu coloco isso na minha prática. Eu não fiz isso agora, entendeu? Isso está já dentro da minha prática já há alguns anos. E foi um diferencial para mim. Isso fez as minhas receitas aumentarem. Isso fez eu evoluir. Isso fez eu expandir num momento de crise, tá? Um único ato. Por isso que eu acredito sim no amor, na empatia, na solidariedade, na generosidade. Eu entrego e dou sim, porque eu recebo muito mais em troca. É uma dica que eu quero deixar para você, que quem puder, gente, comece a praticar agora, sabe? Então, vamos mudar, é momento de mudança, sabe? Mudar para melhor, não é momento de ficar se lamentando, sabe? Entrar numa energia negativa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna e ela estava super desanimada. Eu falei, para com isso, cara, você tem potencial, sabe? Você é importante, você é especial, sai dessa energia
dia que isso não combina com você. Olha o impacto que você causa na vida das pessoas. Olha o que você faz, transforma vidas. O que você está passando, tem uma população inteira passando. Você não está sozinha, nós não estamos sozinhos. Tem momentos que a gente se sente um pouco triste, fica aflito. Cara, procura alguém da tua confiança, procura um colega de trabalho. Eu mesmo, como professor, eu estou aqui, eu me disponibilizo, sabe? Não tem hora. Quem me solicita, alunos de consultoria ou não também, sabe que é meia-noite, 1h da manhã, professora, eu estou com um problema assim, me ajuda. Professora, o que você me indica? E eu vou lá, dou indicações, dou feedback, auxilio, não tenho hora para isso, sabe? Então não fique sozinho, não se sinta sozinho, não sofra sozinho, porque nós não somos sós. E a gente, para caminhar sozinho, as coisas ficam mais difíceis, né? Quando você caminha em conjunto com outras pessoas, as coisas acontecem de forma mais leve e mais rápido também. É verdade. Bom, Rose, Bianca, tem mais alguma perguntinha? Olha, eu não vi, não. Ah, o Ronaldo, não sei se ele está aí ainda. Ele falou sobre cadastro. Gente, quem tá aí que é da área da estética, hein? Acho que o pessoal não voltou porque a gente entrou pelo seu, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Mas a gente marca outro, acho que o assunto é o assunto que fazer outro. A internet está bem congestionada, né? Isso. O que eu queria falar também, né, nessa consultoria, para a gente terminar, aquelas dicas da área da saúde estética que o profissional da saúde estética já faz, que a Rose já acabou de falar, mas que agora a gente está enfatizando devido à pandemia, né, que é intensificar a higienização diária, né, limpar a superfície com álcool gel, as maçanetas, os balcões, né, a recepção, as bancadas, as cadeiras, os braços da cadeira, os lavatórios, que sempre foi feito pelo profissional de saúde, mas que agora tem que intensificar, a fixar cartazes na área de atendimento e na área reservada para as equipes sobre o Covid-19 e as formas de transmissão. Isso é muito importante, né, no retorno aí, se Deus quiser, em breve. Sensibilizar os funcionários e clientes sobre a importância da lavagem das mãos e a utilização do álcool gel. Isso tem que ser uma prática logo agora no retorno, já é uma prática nossa dentro de casa, nesse nosso home office, e tem que ser depois com funcionários, com clientes, incentivando eles a continuar esse trabalho de higienização diária ali no consultório, tá, na clínica, e ofertar ao cliente esse álcool 70%, tá bom? Todos os parceiros ali, os colaboradores, quem atende, tá bom? Na sua clínica, no seu consultório, trocar as toalhas e capas, né, a cada cliente, não é isso, Rose? Que já é costume da clínica fazer esse tipo de coisa. Reforçar o que a Rose sempre fala do autoclave, né? Os equipamentos cortantes, abrindo a embalagem na frente do cliente, aumentar as distâncias entre as cadeiras e os lavatórios, que agora, com a pandemia, vai ser necessário na sua clínica você aumentar essa distância, tá, Rose? É bom falar sobre isso aqui. E é isso, um estabelecimento que adota essas medidas sanitárias, né, e divulga isso na rede social, que quer o bem-estar. Aí a Rosa falou, eu quero o bem-estar e a saúde do meu cliente. E é isso, essa é a diferença, tá? Para que você se mostre dessa forma. Assim, ó, não se preocupa, pode, depois que passar esse período de quarentena, vir para minha clínica, fazer aquela massagem relaxante, aquele detox maravilhoso, porque tá tudo bem aqui, né? Aquele chazinho. Pois é. E eu queria muito falar com vocês sobre essas medidas de contenção do programa do Covid-19. É importante passar isso, né, para o pessoal, para os alunos, para o profissional da saúde. Bom, e é isso, gente. Eu acho que a gente já falou todos os pontos, né, que a gente tinha para falar aqui na live. A Rose vai terminar aí com vocês. Então, eu só quero mesmo agradecer, pedir desculpas aí que a gente acabou excedendo o tempo, né, por alguns transtornos que aconteceram lá no início.
Eu só tenho a agradecer, cara. Eu me sinto uma pessoa assim, afortunada, lisonjeada com as pessoas que eu tenho ao meu lado, meus clientes, minha família, meus amigos, meus colaboradores, meus parceiros. Tá, doutora Bianca, te agradeço imensamente. Você, como sempre, Eu que muito agradeço, Karine. solícita, tá? Eu agradeço por você ter aceitado esse convite e ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que você está aí numa pegada punk, um trabalho intenso, home office. No momento que eu te pedi para poder fazer essa live, para estar ajudando as pessoas, você, na mesma hora que sim, topou, sabe? Você tem essa pegada, essa visão parecida com a minha, de transformar vidas, de entregar, né, conhecimento para as pessoas. Então, assim, eu te agradeço do fundo do meu coração, que mais pessoas continuem fazendo isso, tá? Eu conversei com alguns colegas meus e, assim, estou pedindo que as pessoas façam lives ou façam mensagens, publiquem no seu Instagram, nas redes sociais, mensagens de autoajuda para estar ajudando as pessoas, né? Não entrarem no desespero. Vai ter mais lives, a gente vai voltar, assim, eu e a doutora Bianca, depois vamos ver mais algum tema. Eu também estou vendo já outros convidados e eu vou estar trazendo convidados novos para que vocês venham disponibilizar de mais informações, né? Quanto mais informação, mais tranquilidade, mais amor a gente entregar, né? Eu sempre falo isso, o universo te devolve em dobro. E o lema é superação. Um beijo para todos. Eu quero agradecer assim, também os meus seguidores, que são pessoas assim que, para mim, fazem parte da minha vida, porque estão ali comigo, tudo que eu posto curte, interagem comigo, eu vejo esse engajamento. Então, muito obrigada, porque vocês me motivam. É isso que traz motivação, sabe? E a certeza de que eu estou no caminho certo. Então, obrigada para todos vocês. Que a gente tenha aí um final de semana, né, de excelência, de muita paz, com muita saúde, com muita sabedoria, né? E a gente consiga construir novos pensamentos. E lembre-se que tudo passa, né? Tudo na nossa vida passa. E a obrigada, gente. gente. O que vai ficar são as suas atitudes. O momento agora é de superação, tá? Um grande beijo no coração de todos. Beijo para todos, obrigada. Beijo. Saúde, sucesso. Valeu mesmo. Tchau. Beijo, tchau.